Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Dia 22 de maio, Deus tem uma palavra para você nesse dia. Vamos meditar João, capítulo 16, versículo de 29 a 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente, não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Eu quero meditar com você estas 3 frases. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Primeiro, que no mundo tereis tribulações. Jesus não está mentindo para nós. Jesus não está nos enganando. Jesus está mandando a real. Porque Jesus nunca nos enganou. Jesus não está dizendo que a partir do momento que você começar a segui-lo, você não vai ter mais tribulação, você não vai ter mais sofrimento. Ora, eu até fico pensando assim, o que está na cabeça das pessoas quando elas dizem assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, quanto mais eu rezo, mais tribulação. Ora, mas quem te falou que seria o contrário? Quem te falou que se você rezasse, você não ia mais ter tribulação? No mundo tereis tribulações. Ora, o sofrimento é consequência do pecado? Sofremos porque pecamos. Aliás, muitos dos nossos sofrimentos também, muitos dos nossos sofrimentos são por causa do pecado de Adão e Eva, são por causa do pecado original. Muitos sofrimentos que nós sofremos também são por causa dos nossos pecados pessoais, dos nossos pecados. Muitos sofrimentos que a gente sofre são por causa do pecado de outros. Então o sofrimento é próprio deste mundo, porque este mundo é um mundo de pecado. O próprio pecado original trouxe as consequências do sofrimento, da tribulação. Então, podemos dizer que o sofrimento faz parte dessa vida? Mas por que Deus permite o sofrimento? Primeiro, porque é a gente que escolheu isso. Foi a gente que escolheu o sofrimento. Foi a gente que escolheu o pecado. Somos nós. Ele respeita a nossa liberdade. Agora, Deus também permite o sofrimento para nos purificar. Se tem uma vantagem no sofrimento, é que o sofrimento purifica. A tribulação, ela purifica. Se entrares para o caminho de Deus, permanece firme para a prova, porque os homens agradáveis a Deus serão experimentados no sofrimento, porque os homens agradáveis a Deus serão experimentados no sofrimento. O sofrimento nos purifica. Agora, diante da cruz, o que você faz? Tende coragem. Ou seja, não podemos ter medo da cruz. Não podemos ter medo do sofrimento. Tende coragem. Não podemos desanimar. Tende coragem. Quem desanima é porque está sem coragem. Não desanime, tende coragem. Você não pode desistir. Você não pode desanimar.
Sabe, talvez eu esteja falando com alguém aqui que esteja vivendo num grande sofrimento e você estava pensando em desistir. Coragem. Coragem é enfrentar os obstáculos com fé. A desistência é a falta de coragem. A desistência é o medo. Desistir não é o caminho. Portanto, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo, eu venci este mundo com a cruz. Eu venci este mundo com o sofrimento. Então é como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você, você também vai vencer este mundo com a cruz. Você também vai vencer este mundo com o sofrimento. Então calma, filho. Calma, filho. Não está tudo perdido não. Calma, filho. Você vai vencer. O que vence o mundo é a nossa fé. Diz a palavra, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, aqueles que não desanimaram em meio à tempestade, aqueles que não desanimaram no meio da tribulação, aqueles que persistiram, aqueles que não tiveram medo, aqueles que não voltaram atrás, portanto, aqueles que têm fé vencem o mundo. Então, tem sofrimento que Deus vai tirar de você. Mas tem sofrimento que Ele quer que você encare. Lembra da oração de Jesus? Pai, afasta de mim este cálice. Aliás, esse é o desejo de todos nós. Manda embora esse sofrimento, Jesus. E não tem problema você falar isso para Jesus. Manda embora esse sofrimento. Não tem problema. Mas faça o que o Senhor quer. Interessante, o Pai queria que Jesus sofresse. Tem sofrimentos que Deus vai tirar de nós. Mas tem sofrimentos que o Pai quer que a gente passe. Porque esse sofrimento vai nos salvar. Parece estranho. Mas tem coisas na vida que a gente só vai vencer pela cruz. Tem coisas na vida que a gente só vai vencer pelo sofrimento. Eu venci o mundo. Qual é a forma que Jesus venceu o mundo? Pela cruz. Você também vai vencer pela cruz. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.